Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre a evolução da espécie humana sob a ótica de Luiz Rorato, no caso eu mesmo. Nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, em plena Guerra Fria, para quem não sabe, a Guerra Fria era um conflito não declarado, digamos assim, mas que existia efetivamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, a extinta União Soviética. Para quem não se lembra, a União Soviética era um aglomerado de países gigantesco, liderado pela Rússia, que anexou, digamos assim, de forma arbitrária, não necessariamente através de guerra, mas de forma arbitrária, usando a intimidação, a força das armas, a coação política e outras ferramentas menos louváveis, digamos assim, já que nenhuma dessas ferramentas são louváveis, muito pelo contrário, mais desprezíveis, usando o termo correto. Então a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha uma guerra declarada, entre aspas, contra os Estados Unidos e os países aliados, ou seja, os dois lados que venceram conjuntamente, por estranho que pareça, a ameaça nazista e fascista da Segunda Guerra Mundial durante os anos de 1939, meados de 39, até agosto de 45. Nessa época, como os Estados Unidos de um lado liderando e a Rússia do outro, foram vencidos os nazistas e os fascistas, e daí, num acordo bilateral, dividiram, por exemplo, a Alemanha. Tinha a Alemanha Oriental, cuja capital era Berlim, a atual capital da Alemanha reunificada, e tinha a Alemanha Ocidental, que chamava-se Bonn, é uma cidade chamada Bonn. E a Alemanha Ocidental era uma Alemanha próspera, que estava com uma plena democracia. E a Alemanha Oriental, por outro lado, que ficou anexada à força, digamos assim, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era uma Alemanha decadente, miserável. Não precisa dizer mais nada, né? Com alto índice de desemprego, e enfim, tudo lá era de qualidade ruim. Até que em 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, as Alemanhas, digamos assim, os dois lados da mesma Alemanha de sempre se reunificaram e a capital voltou a ser Berlim. Mas o que eu quero dizer com este comentário, com essa breve retrospectiva da história contemporânea, é que nessa época essa Guerra Fria era uma ameaça muito grande. Quase todas as pessoas ao redor do mundo, em qualquer país, temia pelo início de uma terceira guerra mundial. Tanto é que quando houve a Guerra das Malvinas aqui no Oceano Pacífico, que era as Malvinas é um conjunto de ilhas que na época era de propriedade, digamos assim, dos argentinos, que anteriormente chamava-se Falklands, que pertencia
a, a coroa britânica, que pertencia ao Império Britânico, houve um insulto aí, umas ameaças de ambas as partes, e as forças britânicas atacaram os militares que na época moravam nas Ilhas Malvinas, e foi uma guerra que durou alguma coisa em torno de 3 meses, e os britânicos venceram a guerra e as Malvinas voltaram a se chamar Falklands. Obviamente sob o domínio desta vez dos ingleses. Mas o que eu quero dizer é que quando começou isso aí no Brasil o que circulava era o seguinte, entre dos mais pessimistas aos menos otimistas, que iria começar a Terceira Guerra Mundial aqui no nosso quintal. Era isso que se dizia. Aí eu, enquanto super otimista, assumido, eu falava, não, essa guerra é entre argentinos e ingleses e eles vão resolver isso rapidamente, como de fato aconteceu. Mas sempre tem os alarmistas de plantão. Quando estávamos para virar o século de 20 para 21, ainda em 1999, um ano antes do último ano do século 20, já existia o pavor, o temor, existiam muitos profetas, entre aspas, dizendo que o mundo iria acabar no ano 2000. Sempre tem, como eu disse antes, os alarmistas de plantão que iam ter o boom do milênio, que o mundo ia acabar, que quá. Ora, essas pessoas, elas se prendem tanto aos absurdos que contrariam qualquer lógica, que esquecem que no Japão a contagem já está no ano 5.000 e alguma coisa, ou 3.000 e alguma coisa. Na China, a mesma coisa. Em outros países menores, a mesma coisa. Então, que diferença faz o ano 2000, aqui de nós, que nós cristãos usamos no calendário gregoriano? O ano 2000 não significa muita coisa. A virada do século 20 para o 21 foi para nós ocidentais. Lógico que o mundo acabou adotando, mas tradicionalmente o Japão, a China e alguns países menores ainda respeitam o calendário deles, exclusivo deles lá, com o ano 5.000 e alguma coisa para um país, 3.000 e alguma coisa para o outro, também não faz diferença isso aí. Então é tudo bobagem. E hoje, com essa pandemia, também muita gente alarmou o fim do mundo. É bobagem isso, o mundo já passou por centenas de pandemias ao longo da sua história, talvez milhares. Quando não existia internet aí 2, 3 mil anos atrás, não existia telefone, a única forma de se comunicar era pombo correio, talvez nem isso. Muito provavelmente cidades inteiras foram dizimadas por surtos endêmicos ou pandêmicos, e nem por isso a humanidade foi extinta, nem por isso nós sucumbimos. Não houve uma extinção total da espécie humana, muito pelo contrário. Hoje nós somamos 7.840.000.000 de pessoas. Então, eu quero pedir às pessoas que ainda dão atenção para os alarmistas de plantão, aos terraplanistas, ou seja, aquelas pessoas que afirmam peremptoriamente que a Terra é plana, para parar de prestar atenção em bobagem, estudar um pouquinho mais, abrir a mente, ler bastante livros, acreditar em Deus, frequentar uma igreja, seja ela qual for, e não ser um alienado, porque é muito ruim isso. E o que é interessante é que, infelizmente, em pleno século XXI, ano 2021 terminando, quase 2022, ainda existem milhares de pessoas, talvez milhões ao redor do mundo,
que acredita nessas bobagens. Eu sou testemunha viva que tudo isso não passa de crendice. Acreditar nisso é a mesma coisa que acreditar em mula sem cabeça, e tem gente que acredita. Acreditar em lobisomem, em Drácula, em fantasma, naquela personagem lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá, aquele jacaré, aquela bruxa lá acreditar na Madame Mim, na maga patológica, é tudo bobagem isso aí, tá certo? Então é isso, foi só para fazer uma retrospectiva da história e misturar com um pouco de senso de humor. Um grande abraço a todos, até mais.